Muito bem, estamos de volta para continuarmos o estudo da Lei 9826/74, Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Ceará. No último bloco, nós paramos falando aí um pouco sobre as licenças que são concedidas aos servidores. Nós vamos então, sem perca de tempo, continuar este assunto. Então, eu lhe convido a acompanhar comigo aqui na tela. Muito bem, licença a funcionária gestante é o nosso próximo assunto, artigo de número 100, uma licença que é extremamente cobrada em prova, um tema bem relevante que a gente vai fazer essa verificação agora, tá? Então nós temos o seguinte: fica garantida a possibilidade de prorrogação por mais 60 dias da licença maternidade prevista no artigo 7º, inciso 18 e 39, parágrafo 3º da Constituição Federal, destinadas às servidoras públicas estaduais. Então eu quero começar aqui chamando a sua atenção para alguns detalhes. Primeiro, nós temos a licença gestante. Beleza, depois ele chamou de licença maternidade. Esse detalhe pode ser bobo, mas não é. Já apareceu em prova e acredite, teve candidato que errou. Então pode vir chamando na prova de licença gestante ou maternidade, trata-se da mesma licença, tá bom? Perceba que o artigo diz o seguinte: fica garantida a possibilidade de prorrogação. Ele não está dizendo que de fato será prorrogado, que tem que ser prorrogado, que vai ser prorrogado. Não, está dizendo que existe a possibilidade por mais 60 dias. Então, existe a possibilidade da servidora prorrogar a licença gestante ou licença maternidade por mais 60 dias, beleza? Perceba ainda que ele cita artigos da Constituição, mas ele não cita o prazo de duração da licença. A licença gestante, como regra, ela terá uma duração de 120 dias. Esta é a duração da licença, com base nos artigos citados. 120 dias é o prazo de duração da licença, beleza? Agora, existe a possibilidade de prorrogação por mais 60 dias, totalizando 180. Totalizando 180 dias. Perceba o seguinte, que a licença tem uma duração de 120, sendo possível a sua prorrogação por mais 60, fechando aí um total de 180. Eu já vi alguém dizer na internet, em algumas aulas, que a duração máxima da licença gestante será de 180 dias. Essa é uma informação falsa. A lei ela não diz isso. A lei diz que a duração da licença é 120 e existe a possibilidade de prorrogação por mais 60. Só que, uma vez sendo concedida a prorrogação, nós temos dois prazos diferentes. Nós temos 120 dias, que é o prazo da licença, e nós temos 60 dias, que é a prorrogação da licença. Então, são situações, são prazos diferentes por motivos diferentes. Uma coisa é a licença, outra coisa é a prorrogação. Ok? Então, dizer que é 180 dias a licença é errado. Fique esperto com relação a isso. Por que a lei diz fica garantida a prorrogação? Porque pode ser que não ocorra a prorrogação. Pode ser que a servidora tire apenas os 120, que é o prazo normal da licença. Para que ela consiga esta prorrogação, a lei diz o seguinte: a servidora ela deverá solicitar mediante um requerimento, que é a mesma coisa que dizer que ocorrerá pedido da servidora. Ela tem que pedir, é a primeira situação aqui. Então, primeiro ponto, a servidora ela tem que pedir. Ela tem que pedir. Beleza? Este pedido, se ela não pedir, não vai prorrogar.
Esse pedido ele tem que ser efetivado até o final do primeiro mês após o parto. Por isso que a lei diz que é garantida a possibilidade de prorrogação. Então ela primeiro tem que pedir. Se ela não pedir, só vai tirar 120. Segundo, ela tem que pedir até o final do primeiro mês após o parto. Não pediu, só vai tirar 120. Pediu fora do prazo, só vai tirar 120. Agora, pediu e pediu dentro do prazo, a administração vai prorroga por mais 60 dias, totalizando agora 180. Esses 60 dias concedidos a ela a mais vai ser usufruído pela servidora logo após a licença maternidade que trata o artigo 7º, inciso 18 da Constituição. Então ela tira 120, que é o prazo da licença, depois ela tira mais 60 de prorrogação logo em seguida, ok? Durante o período da prorrogação da licença, a servidora ela terá direito à sua remuneração integral. Então ela ganha aí 60 dias a mais em casa com seu filho recém-nascido, sem qualquer prejuízo em sua remuneração. Agora, é vedado é proibido durante essa prorrogação o exercício de qualquer atividade remunerada pela servidora. Ela não pode durante esse período de prorrogação que foi concedido a ela não pode exercer qualquer atividade remunerada. Ela também não pode colocar o filho recém-nascido em alguma creche ou alguma organização similar, algum estabelecimento que cuide de crianças. Não pode, sob pena de perder o direito e também ter apurado a sua responsabilidade funcional. Então é muito importante isso aqui. Durante o período de prorrogação da licença, é vedado à servidora exercer qualquer atividade remunerada. É vedado exercer qualquer atividade remunerada e é ainda vedado que a servidora ela coloque o filho recém-nascido em uma creche ou em uma organização similar sob pena de perda do direito do benefício e a consequente apuração da responsabilidade funcional, ok? O pagamento dos vencimentos da servidora em licença maternidade, inclusive do período de prorrogação, é mantido com recursos do respectivo órgão de origem, ok? Simbora dentro deste assunto que é muito bacana. A licença agora é a para serviço militar obrigatório, que poderá durar. Essa daqui tem uma peculiaridade com ela. A gente estudou no começo do nosso curso o artigo 34, parágrafo 1º. Artigo 34, parágrafo 1º. O que diz o artigo 34, parágrafo 1º? Artigo 34, parágrafo 1º. Ele diz o quê? Ele diz que o servidor ele poderá usufruir aí da licença. Parágrafo 1º. Ele poderá usufruir da licença até 4 anos. Ele não pode permanecer afastado por um período maior do que 4 anos, salvo naquelas exceções que a gente já viu. Uma delas é o serviço militar obrigatório, no qual ele poderá ficar afastado pelo período de até ou de mais de 4 anos, tá? Essa daqui é uma das exceções contidas na lei, ok? Beleza? Show? Muito bem, o que a gente tem de mais importante aqui para a gente estudar? Olha só, o funcionário que for convocado para o serviço militar, ele será licenciado com vencimentos integrais, não esqueça isso, tá? Ressalvado o direito de opção pela retribuição financeira do serviço militar, ou seja, ele pode optar, ficar recebendo seu salário como servidor civil ou receber a retribuição que será paga aí pela prestação do serviço militar. Agora, o servidor vai lá, ficou 1 mês, 2, 3, 4, 1 ano, não importa. Na hora que ele for desincorporado, na hora que ele der baixa do serviço militar, que é comumente como a gente chama, a ele será dado um prazo não excedente a 30 dias para que ele possa retornar ao exercício funcional do cargo civil, né, sem perda
dos vencimentos. Então, deu baixa no serviço, foi desincorporado, ele vai, então, ter um prazo de até 30 dias para que ele retorne ao exercício das atribuições do cargo, tá bom? Beleza, o servidor de que trata o caput deste artigo, ele contribuirá para o Sistema Único de Previdência de Servidores Públicos Civis e Militares dos Agentes Públicos e Membros do Poder do Estado do Ceará, o SUPSEC, mesmo que faça a opção pela retribuição financeira do serviço militar. Tranquilo? Beleza? Muito bem. O funcionário oficial da reserva não remunerada das Forças Armadas será licenciado com vencimentos integrais para cumprimento de estágios previstos pela legislação militar, também sendo garantido a ele o direito de opção. Eu acabei não escrevendo aqui, mas esta licença ela poderá, não é que será, mas poderá durar mais de 4 anos. Não há prazo para essa licença, tá? Ela poderá durar mais de 4 anos. Poderá durar mais de 4 anos, tá? É uma licença que não tem um prazo definido pela lei, ok? Poderá durar, ok? Poderá durar, Rzinho aqui, mais de 4 anos, não tendo um prazo definido pela legislação do Estado do Ceará e nem mesmo pela legislação militar. Simbora para a próxima licença. A licença agora é a licença do funcionário para acompanhar o cônjuge. Bacana. Esta licença a gente inclusive já falou dela lá no início do nosso curso, tá? O funcionário terá direito à licença, olha logo aqui de cara, sem vencimento, para acompanhar o cônjuge também servidor público, quando o cônjuge de ofício for mandado servir outro ponto do Estado, do território nacional ou do estrangeiro. Então, o que eu preciso entender logo de cara aqui do caput? O servidor público aqui do Estado do Ceará, ele é um cara que mantém aí um casamento com uma servidora pública. Por exemplo, ele tem lá um relacionamento com uma pessoa que também é servidora pública. Beleza. Ambos são casados, aí formalmente tem aí o matrimônio devidamente registrado em cartório, são cônjuges. Perfeito. Os dois são servidores públicos, um deles o servidor do Estado. O outro cônjuge foi mandado servir de ofício, que é isso, a própria administração, ela mandou o servidor ir para outro ponto do Estado, do território nacional ou do exterior. Vamos imaginar essa situação. Sei lá, o cara trabalha aqui, os dois trabalham em Fortaleza e de repente o Estado do Ceará, é só uma ideia aqui, pega a esposa e de ofício manda ela lá para Iguatu. É um exemplo qualquer aqui. Beleza, o outro ficou. E aí o que acontece? O funcionário, o cônjuge que ficou, ele tem o direito à licença para acompanhar a esposa. Porém, é uma licença concedida sem vencimento. Ele vai acompanhá-la, mas ele não vai receber nada. Ah, professor, mas peraí. Para que serve essa licença então? Ora, tem aí a questão dos laços matrimoniais, tem a questão dos laços familiares, tem a questão aí familiar. Então o cara vai acompanhar a esposa, lá como ele não vai trabalhar, ele não vai receber. É por isso que não é com vencimentos, é sem vencimentos, porque o servidor não vai exercer suas atividades no novo local. É um direito que lhe assiste, é bom, porque ele vai ficar lá enquanto a esposa estiver, ou o esposo, vice-versa. Posteriormente, quando ela retornar, ele vem também e volta a trabalhar normalmente, sua vaga vai estar reservada, garantida. Qual é a duração dessa licença? Também, assim como nós falamos no início deste curso, artigo 34, parágrafo 1º, ela poderá, tá? É uma possibilidade,
durar mais de 4 anos. Poderá durar mais de 4 anos. Não tem prazo, ok? Ela é concedida mediante requerimento, é a pedido, devidamente instruído, é admitida a renovação, independentemente se o servidor reassumiu ou não o exercício. Então, o cara estava lá, ele quer prorrogar, prorroga sem problema nenhum, mesmo que ele não tenha voltado a trabalhar. Terminada a causa da licença, o funcionário retorna ao exercício de suas funções no prazo de 30 dias, após o qual sua ausência será considerada abandono de cargo, tá bom? Agora, se existir no novo local de residência uma repartição estadual, o funcionário nela será lotado enquanto durar a sua permanência ali. Aí deixa de ser licença e passa a ser aqui aquela história da movimentação do servidor. O servidor está sendo deslocado para uma outra unidade. Ok, o servidor agora, como ele vai trabalhar, ora, ele vai ser lotado lá. Se ele vai ser lotado lá, ele não pode trabalhar de graça. Então, como ele vai trabalhar, agora ele vai passar a receber. Ok? Então, agora ele vai passar a receber. Beleza? Então, nós temos esse parágrafo terceiro com a exceção à regra da licença. Artigo 104. Nas mesmas condições estabelecidas no artigo anterior, o funcionário será licenciado quando outro cônjuge esteja no exercício de mandato eletivo fora de sua sede funcional. Mandato eletivo fora de sua sede funcional. Beleza? Pronto. A licença especial ela não existe mais, foi revogada, tá? Não tem mais essa licença, não tem que se preocupar. Perceberam que das licenças citadas nos blocos anteriores, daquelas lá do artigo 80, pronto, aqui, artigo 80, a gente falou da licença para tratamento de saúde próprio, doença pessoa da família, gestante, serviço militar e acompanhar o cônjuge. Essa licença aqui não apareceu, ó. Ela não apareceu pelo motivo que eu já citei, tá? Ela foi incorporada aí a licença para tratamento de saúde própria, tá? Tá escrito aí na lei, se vier uma questão falando dela, muito provavelmente a banca deve cobrar só o que está no 80, falando que ela é uma das licenças, ou mesmo lá do artigo 68, que também menciona aí o que seria essa história da doença profissional, agressão não provocada, doença profissional, enfim, é apenas a definição. Beleza? Show? Então, encerrada aí a história das licenças, a gente agora vai para um outro tema extremamente relevante também, autorizações de afastamento, situações em que o servidor afasta-se do exercício funcional de acordo com a lei, situações permitidas pela lei para que o servidor afaste-se do exercício funcional, ok? Tranquilo? Os dirigentes do sistema administrativo estadual autorizarão o funcionário a afastar-se do exercício de acordo com o disposto em regulamento. Aí nós temos, sem prejuízo dos vencimentos, quando ele for estudante para incentivo à sua formação profissional e dentro dos limites estabelecidos nesse estatuto, sem prejuízo dos vencimentos. Quando ele for estudar em outro ponto do território nacional ou no estrangeiro, por motivo de casamento, ele pode se afastar por até 8 dias. Por motivo de luto, ele pode também se afastar por até 8 dias, em decorrência do falecimento de cônjuge, companheiros, parentes consanguíneos ou afins, inclusive madrasta, padrasto e pais adotivos. O prazo é de até 8 dias também, fique esperto, a gente já havia falado sobre isso. Por motivo de luto, até 2 dias, aqui entra a história do tio e do cunhado, tá? Quando ele for realizar a missão oficial em outro ponto do território nacional no estrangeiro, aqui também ele não vai ter qualquer tipo de prejuízo. Mas nós temos afastamento nesta lei que é sem direito à percepção dos vencimentos, tá? Fique esperto. O servidor, ele pode afastar-se recebendo, mas tem situação que ele vai afastar-se também, só que agora sem receber, sem direito à percepção dos vencimentos. É o afastamento para o trato de interesses particulares, que a gente já falou sobre ele aqui durante o nosso curso. Em outros momentos a gente já havia comentado um pouco sobre ele, tá? Beleza? Mais à frente a gente vai novamente falar sobre este
este afastamento lá no artigo 115 em diante, a gente vai falar de novo. E nós temos o inciso 3, que o servidor ele pode ser autorizado a afastar com ou sem direito à percepção de seus vencimentos, isso tudo conforme dispuser em um regulamento específico, quando for para exercer atribuições de cargo ou função ou emprego em entidades ou em órgãos estranhos ao sistema administrativo estadual, isso de acordo com o regulamento, com um regulamento específico, tá bom? Nos casos previstos nas alíneas A e B, o servidor só poderá solicitar exoneração após o seu retorno, desde que trabalhe no mínimo o dobro do tempo em que esteve afastado ou reembolse o montante corrigido monetariamente que o Estado desembolsou durante o seu afastamento. Perceba, ele está dizendo o seguinte: casos previstos nas alíneas A e B, professor, A e B, o cara estava estudando dentro ou fora do território nacional, aqui dentro do território nacional, no estrangeiro, ou ele foi estudar como incentivo à sua formação profissional, tá bom? Então, nesses casos aí, ele só pode solicitar a sua exoneração após o seu retorno, passou lá um ano, passou lá um tempo fora, voltou a trabalhar, ele quer sair, quer pedir aí o seu desligamento, romper o vínculo com a administração pública do Estado do Ceará. Ele pode? Pode, meu amigo. Mas ele tem que trabalhar no mínimo o dobro do tempo que ele esteve afastado. Ah, mas eu não quero trabalhar o dobro. Beleza. Então você tem que devolver o montante corrigido monetariamente que o Estado desembolsou durante o seu afastamento. Ok? Os dirigentes do sistema administrativo estadual poderão ainda autorizar o servidor ocupante de cargo efetivo em comissão a integrar ou assessorar comissões, grupos de trabalho ou programa, com ou sem afastamento do exercício e sem prejuízo dos vencimentos. Tá? Quando a gente fala de autorização para incentivo à sua formação profissional, a gente tem aqui o artigo 111 que vai dizer o seguinte: poderá ser autorizado o afastamento de até 2 horas diárias ao funcionário que frequente curso regular de primeiro, segundo grau e ensino superior. É muito importante a gente lembrar que essa lei é de 1974, é uma lei antiga. Na época, vários cidadãos entravam na administração pública do Estado sem a conclusão do seu ensino regular de primeiro grau, antigo primeiro grau, hoje ensino fundamental, ou de segundo grau, ou mesmo de ensino superior. Então, o que acontece? A lei ela previa e ainda prevê que o servidor, como incentivo à conclusão dos seus estudos, como incentivo à sua formação profissional, ele pudesse afastar-se do trabalho por até 2 horas por dia para que ele pudesse frequentar aí o seu ensino regular, concluir o seu antigo primeiro grau, o seu segundo grau ou o seu ensino superior. E isso ainda vale nos dias de hoje, tá? Ok? A autorização prevista neste artigo, ela poderá dispor que a redução dessas 2 horas, elas podem ser por prorrogação do início ou antecipação do término do expediente diário, conforme for mais conveniente ao estudante e aos interesses da repartição. Então, ou o cidadão é autorizado a entrar 2 horas mais tarde no trabalho, ou ele é autorizado a sair 2 horas mais cedo do trabalho, uma ou outra aí, conforme for conveniente aos interesses do servidor e da administração pública, tá bom? Será autorizado o afastamento do exercício nos dias em que o funcionário, essa separação não existe, tiver que prestar exames para ingresso no curso regular de ensino ou que estudante se submeter a provas. Observe, ele vai ingressar no ensino regular, ou então ele é estudante e vai realizar provas. O cara vai prestar lá o exame do Enem, vai fazer uma prova de vestibular, ele pode não, de acordo com a lei, ele será autorizado a afastar-se do exercício funcional para ir realizar a sua prova. Ah, mas o cara está cursando o nível superior, chegou semana de prova. A lei diz que ele será autorizado a afastar-se do exercício para que ele possa se submeter às suas provas. Isso não vale para provas de concursos públicos, tá? O cara vai prestar um concurso, ele não pode ser liberado, mas curso regular de ensino pode, tá bom? E por fim, o afastamento para missão ou estudo fora do Estado ou em outro ponto do território
nacional no estrangeiro, será autorizado os mesmos atos em que designar o funcionário para realizar missão ou estudo quando do interesse administrativo estadual. Ok? Beleza? Show de bola? Muito bem. Então vamos lá, vamos encerrar aqui este bloco, mais um bloco que a gente chega ao final, e no próximo a gente vai continuar falando mais sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará. Espero que você esteja conseguindo assimilar tudo que está sendo repassado aqui durante as aulas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.